4 minutos para as 10 horas da manhã, você acompanha o programa Insight aqui na Rádio Pelotense, na Pelotas. Temperatura até agradável, temos aí na perspectiva até de alguma chuva, embora ontem a previsão não era, né? Mas tem algumas nuvens cinzentas no céu. Bem, eu tinha deixado no bloco anterior, Newton, né, a parte da soberba, né, voltar à soberba, né, e como a gente se protege disso. Que não é um bom predicado, parece-me não ser um bom predicado. Bom, eu não sei se a palavra certa é como a gente se protege, porque é difícil de se proteger, não é fácil. O indivíduo que é soberbo, ponto. Ele já é soberbo porque a proteção falhou. Já a própria soberba é consequência de um mundo interno psíquico que falha em alguns exames, ou seja, existem exames que o psiquismo tem que fazer na função normal, natural do cotidiano. Entre essas funções está o autoexame, o auto-olhar, uma observação interna, se aquilo que tu estás dizendo está adequado, se o que tu estás dizendo não vai ofender o outro, se o que tu estás dizendo é uma projeção de algo que internamente não pode aparecer na tua consciência e tu terminas encontrando formas de expressão e assim sucessivamente. Então, quando o indivíduo expressa determinada forma de funcionar, já é consequência de todo um funcionamento psíquico que terminou naquela expressão, ou seja, é a pontinha do iceberg. Até que nós dizemos alguma coisa, existe uma infinidade de processos. É como um computador, para as pessoas entenderem em casa. Quando aparece uma imagem na tela do computador, é preciso que uma infinidade de equações tenham sido realizadas dentro dele antes de nós vermos. Quando nós ligamos a tecla do ligar do computador, até que apareça a imagem e ele fica apto para nós usarmos, se sucederam uma infinidade de equações, que são os Sim, arquivos, até ele ficar ligado, até pronto para nós. Ou seja, até quando ele nos diz, bom dia, pode me usar. Então, a partir daquele momento, nós consideramos que o computador está pronto, está apto. Mas, na verdade, ele já estava quando nós apertamos a tecla. Estava processando, se processando. As palavras são assim, os pensamentos, as ideias, aquilo que nós dizemos, também tem essa característica. Uma infinidade de equações, para seguirmos na metáfora do computador, se sucedem dentro da nossa cabeça, a nível totalmente inconsciente, silencioso, até que, por fim, nós dizemos algo. Esse dizer algo é o elemento final, é a equação final que coloca na tela da nossa cabeça, ou seja, do nosso consciente, algo que se processou tempos atrás, ou que vem se processando. Um pensamento não necessariamente precisa ser imediato, às vezes ele demora dias, meses, semanas ou até anos para chegar na consciência. Esperando o momento, buscando as palavras, o nosso momento de tomar consciência de determinada coisa. Vamos supor, por exemplo, a questão da passagem do tempo e da velhice. Uma pessoa de 20 anos dificilmente vai ter noção ou consciência da passagem do tempo, muito embora o tempo esteja passando a cada segundo. Mas ele não é uma preocupação, não é algo que ele vai parar para pensar, iluminar e tomar consciência para, eu estou mais velho hoje, tenho 20 anos de um dia. Não, mas um senhor de 70 anos ou uma senhora de 70 a 80 anos de idade, cada dia é um dia. Então, para que isso surja na cabeça, enquanto pensamento, preocupação, ideias e tudo mais, é preciso que tenha se passado 80 anos de vida, ou 70 anos. Então, o psiquismo vai esperando momentos para poder se expressar através dos pensamentos, das ideias, das sensações. Sim, muda as percepções. Também muda as percepções de acordo com muda em função da etapa de vida. Da etapa de vida. Então, essas pessoas que se leem mais são menos soberbas, digamos assim. O indivíduo é mais humilde, ele tem uma capacidade maior de escutar primeiro, dizer depois, perceber que reação provoca no outro aquilo que ele diz e em si mesmo, e corrigir o rumo, como alguém que faz tiro ao alvo. Ele não fica atirando no mesmo lugar o tempo todo sem pensar, sem examinar. Às vezes, Newton, né, talvez por uma questão de insegurança, num diálogo qualquer, com uma pessoa até familiar, tu não deixa a outra pessoa falar. Né? Como aqui também acontece, já fui criticado às vezes, isso aí é normal. Né? Às vezes a gente entra por caminhos errados, né, Newton? Mas às vezes tu não deixa a outra pessoa falar. Sobretudo quando o tema é angustiante para ti, sem que tu saibas.
Quando o tema mobiliza dentro de ti alguma coisa e evoca uma série de sensações e te faz, a nível inconsciente, pensar. E agora vamos fazer um parênteses e já voltamos ao tema. O pensamento, nós dizíamos antes, tem um enorme processo inconsciente. Então, o fato de nós estarmos conversando sobre a soberba, por exemplo, não quer dizer que nossa cabeça não esteja pensando sobre uma infinidade de outras coisas. Pensamentos que estão ali a meio caminho, meio andar, mal entendidos, que não encontram formas de expressão, ou que nós não temos, nossa cabeça não termina de resolver de forma adequada para poder aparecer na nossa consciência. Não é o momento, é conflitivo, é traumático, é proibido, é antiestético, enfim, uma infinidade de coisas. Até que lá um dia alguns aparecerão. Muitos nós vamos morrer e eles não vão aparecer na nossa cabeça. O indivíduo que é gênio é aquele que consegue olhar mais isso, perceber mais isso. Não com respeito à vida como um todo, mas com relação à sua profissão. Que às vezes no rádio, né, uma questão natural da técnica do rádio. Né? Você não pode deixar espaços em branco do som. Sim. Né? Que quem está nos ouvindo, né, ele quer uma sequência. Então quem está do meu lado aqui, ele não pode deixar espaços, né, em brancos no microfone. Né? O assunto está morrendo, aí tenta recuperar ou dar uma outra impulsão no assunto. Mas no diálogo entre pessoas, né, tem aquela pessoa que não para de falar. Sim. Ela não consegue ouvir nada, é só ela que fala. Né? E geralmente o falar é para se manter ocupado. Tem um ditado que diz que boca fechada não entra mosca. Ou seja, vamos pegar isso ao contrário. Se o indivíduo fala o tempo todo, ele não pensa nas moscas. Ele não olha esse processo todo que vai se sucedendo dentro dele. Cabeça ocupada, tem a oficina do diabo, e faz menção a essa questão toda também. Enfim, ou seja, existe uma relação direta, e nós sabemos, e os ditados populares apontam para isso, de que entre o que tu dizes e o que tu pensas tem uma relação direta. Então, se tu te mantém o tempo todo falando, embora esse falar esteja contaminado pelos pensamentos que são totalmente inconscientes, ao mesmo tempo tu não tomas consciência dos processos que estão se sucedendo dentro de ti. É um indivíduo que está muito na superfície, que não presta atenção no que diz, não presta atenção no que escuta, não presta atenção na vida, é acelerado, é rápido, é superficial, as relações são rápidas e passageiras, ele não se examina, não se olha, ele não se sente, ele não sente o outro, é tudo mais ou menos assim. Essa pessoa que é superficial termina sendo assim por uma dificuldade interna de ficar em silêncio. Quando eu morava na Argentina, em Buenos Aires, muitos anos atrás, tinha um programa de televisão que era feito com um senhor que era peruano. E o mais interessante, durante anos ele teve esse programa e contraria um pouco a tua lei do silêncio. O programa dele era em silêncio. Ele falava muito pouco. E era impressionante, a mim me chocava na época, eu já era estudante de psicanálise naquela época, me chocava que ele ficasse tanto tempo em silêncio. Ele ficava 30, 40 segundos, às vezes quase 1 minuto, em silêncio na frente da câmera, pensando no que ia dizer. Claro, falava sempre sobre coisas muito complexas e profundas, era um jornalista. Mas 30 segundos em silêncio é uma eternidade. No rádio é pior ainda. Né? Uma eternidade. Então, dava uma angústia olhar para como é que esse senhor consegue ficar tanto tempo em silêncio, quando as pessoas ficam frações de segundos só em silêncio. E ele, sozinho, era um monólogo que ele fazia, pensando com ele mesmo. Então ele ficava pensando e falando sobre os seus pensamentos, as ideias. Era fantástico, maravilhoso, que enquanto na capacidade. Nilton, tu tem a imagem. Né? Se a pessoa não tem som ou tem um fundo musical, ela preenche o visual dela na imagem. Né? Agora, no rádio, só tens uma coisa no rádio, é o som. Então, tudo bem. Esse é o problema, essa é a lógica do rádio. Então, mas eu estou apontando para a questão do silêncio. São poucas pessoas que toleram o silêncio. Se tu olhares ao teu redor e examinares a tua própria vida, tu vai ver que tu passa o tempo todo tentando evitar o silêncio. Seja ligando uma rádio, botando música, ligando a televisão. Tem pessoa que entra em casa e liga a televisão, liga a rádio e não está na peça, porque ela não tolera o silêncio. Isso Por quê? Pela impossibilidade de estar em contato consigo, com seus pensamentos, com as suas ideias. A pessoa não consegue se escutar. Ela precisa. Tem gente que dorme com um radinho de pilha colocado, agora o telefone, o celular. As pessoas mais antigas ainda usam o radinho de pilha no AM.
debaixo do travesseiro e com um fonezinho de ouvido e tal. O celular, tem pessoas que dormem com o celular sintonizado. E é um público para nós importante. E eu acho que nós também fazemos uma diferença, Newton, nesse tipo de perfil de público. E às vezes a pessoa, ela só tem aquele rádio. Né? Então, mas a pessoa que liga o rádio por qualquer motivo, ele realmente está nos escutando? Ou nós só estamos fazendo ruído na cabeça dele para que ele não se escute? Ele realmente é um ouvinte? Ou ele simplesmente precisa daquele ruído? Só do barulho. Do barulho. E aí nós nos transformamos só num barulho. Eu acho que aí, por isso que a música ela é mais, ela tem mais penetração em determinados públicos nesse sentido, né? Que a pessoa que vai ouvir um programa quando tem opiniões, ela vai prestar atenção na opinião, né? E a outra pessoa quer ouvir só o som para... Mas, de qualquer maneira, existem pessoas que escutam uma música em silêncio, enche os olhos de lágrima, que penetra o sentimento, fica com taquicardia, se entristece, se deprime, volta a ficar normal, lembra do pai, lembra da namorada, lembra da mulher que morreu, lembra da infância, dos amigos, lembra do país que está longe, da terra natal, sente saudade disso, saudade daquilo. E às vezes até desliga aquela música porque é demais para ele. Provoca... Então, e aí é uma defesa, o indivíduo desliga porque já é intolerável para ele sentir aquelas emoções todas. E tem um indivíduo que liga e essa mesma música numa outra pessoa é só um ruído, só um barulho. Para ocupar a cabeça dele, para ele não sentir, não se emocionar, não encher os olhos de lágrimas e tudo mais. Semana passada, a doutora Lisa Baini, né, eu gostei muito do programa da semana passada nesse sentido. E nós começamos a falar sobre sonho, né, e terminamos no sono, né? Um aspecto da psicanálise e outro aspecto do neurologista. Dr. Renato Debur, que eu soube que veio depois. Muito interessante, assim, a sequência, né? Sem perceber, eu fiz uma sequência interessante do programa, do sonho e do sono, né? Mas eu perguntava para ela a elaboração, né? Às vezes a pessoa não consegue sonhar com alguém, né, que se foi, né? E outros conseguem. Qual é a razão disso? Os conflitos individuais, né? Do luto, a própria a percepção do luto. Quanto melhor resolvido tu tá com aquela pessoa que se foi, menos tu vai sonhar com ela. Ou menos tu vai lembrar de sonhos com ela, né, Newton? Ou talvez até fique mais permitido, e quem sabe até não é mais necessário, mas tu podes transitar mais livremente, digamos assim. Existem alguns autores que dizem que quanto mais resolvido o teu conflito, mais à vontade tu ficas para pensar. Então, quando alguém sonha sobre determinada coisa, é sinal de que aquilo está mais evoluído. Quando tu não sonhas, a repressão é maior, ou seja, o conflito é mais complicado para a cabeça. Então, quanto maior a repressão, maior o impedimento de pensar, maior é o silêncio. Voltamos ao ouvinte. O indivíduo que está em casa e não pode pensar, não pode fazer silêncio, não pode se escutar, não pode escutar o outro, não pode se perceber e perceber o outro, é uma pessoa mais doente do ponto de vista psíquico do que aquele que pode fazer tudo isso. Por quê? Porque o psiquismo dele está mais proibido, tudo é mais feio, mais complicado, provoca mais dor, mais sofrimento, ele não tolera menos, aquilo se transforma num grande problema e assim sucessivamente. Então, quando ele fica mais à vontade para olhar, pensar, falar e sentir e sonhar sobre determinados aspectos, mais saudável ele está, do ponto de vista evolutivo psíquico. Sim. Então, dá para dizer, então, de repente, né, fazer uma ligação, né? Quem fala demais é quem não quer pensar. Ou tem medo de expressar o que pensa. Se a fala é uma defesa... Mascara o que pensa. Sim. Mas, ao mesmo tempo, se diz quanto mais fala, mais bobagem diz. Muitas vezes. Bom, se o indivíduo fala por falar, sim. Sim. Esse é o problema. Eu acho que ao mesmo tempo que tu faz a provocação de uma defesa, né, ao mesmo tempo tu te expõe. Eu imagino no divã de um psicanalista, né, aquelas pessoas que falam demais. Como é que tu interpreta, né? Porque elas vão falar muito de muitas coisas. Então, né? Vamos dar um exemplo clínico. Tem pacientes que têm traços obsessivos ou defesas obsessivas bastante rígidas, que muitas vezes
usam a palavra e o pensamento como uma defesa para não se conectarem. Ficam o tempo todo descrevendo as coisas nos mínimos detalhes. Por exemplo, o relato de um sonho. Tem pacientes com essas características que chegam na sessão, deitam no divã e começam a contar um sonho. E o sonho termina exatamente quando termina a sessão. De tal forma que não dá uma brecha de 1 segundo sequer para que o terapeuta possa dizer qualquer coisa. Nesse caso, o relato do sonho está ao serviço da resistência, ou seja, da dificuldade que o indivíduo tem dentro de si de se examinar e permitir que o outro participe desse exame e o ajude a analisar os seus conflitos e tudo mais. Então, o discurso, nesse caso, inteligentemente, o relato de um sonho, está ao serviço do não olhar, do não analisar, do não pensar, do não examinar. Só que de uma forma racionalmente inteligente, digamos assim, doentia, mas inteligente, porque a doença também se vale da inteligência do indivíduo para utilizar mecanismos sofisticados que são sintomas. Então o indivíduo usa 50 minutos da sessão para falar sobre os mínimos detalhes. Cada vez que tu vais intervir, ele diz, não, só um pouquinho, ainda não terminei, tem uma parte muito importante. E vai ganhando tempo. Chega no fim, tu te despede, a pessoa vai embora e tu não conseguiste dizer nada. Para a doença dele, houve um aplauso interno. Do ponto de vista da saúde, uma grande perda. Porque tu não pudesse ajudar o indivíduo naquele dia. E ele não permitiu que tu ajudasse. A tal ponto que toda vez que tu interviste, ele te interrompeu e disse, não, só um pouquinho, ainda falta a parte mais importante, eu não contei. Dessa maneira, a fala, o discurso ou o pensamento, estou dando exemplo de um sonho, mas poderia ser qualquer outra coisa, está ao serviço da defesa. Defesa da doença. Das tuas defesas. Assim é. Das tuas defesas. Então, agora vamos trocar o sonho durante uma sessão, o relato de um sonho durante uma sessão psicanalítica, por conversas durante o dia. Pessoas que falam, como tu dizias, pelos cotovelos, e não escutam, não se escutam, não dão o lugar para que o outro diga, não, mas não é bem assim, eu não concordo. Nem tem espaço para isso. E se a pessoa disser isso, ele irrompe com outra sequência de pensamentos pré-formados, que não são pensamentos profundos, produtos de uma reflexão, de um mergulho, etc. São defesas que já estão armadas na cabeça do indivíduo, como se fossem escudos, que ele vai colocando para que ninguém faça ele se conectar com algo que para ele é intolerável, que ele não sabe o que ele quer. Evidentemente são formas inconscientes de funcionar. Eu acho interessante o diálogo, né? Ele é até uma fonte de pesquisa interessante para qualquer lado, né, Newton? Se tem, por um lado, uma pessoa que fala muito, né, para mascarar o que não quer dizer, né? Ou pessoas que se calam, né? E é difícil tu tirar alguma coisa dela. Bom, né? São formas de expressão mesmo. E a outra pessoa que eu pergunta, né? E daqui a pouco ela não aceita a resposta e quer impor o seu próprio pensamento. Então, tudo aponta para o mesmo lugar. Qualquer pessoa em casa... É uma coisa doida. Qualquer pessoa em casa conhece alguém que liga, fala pelo telefone durante 2 horas sem parar, e que tu pode deixar o telefone colocado em cima da mesa, ir fazer alguma coisa e voltar meia hora depois, e o indivíduo segue no monólogo falando, nem percebe que tu saísse de perto. Porque está falando com ele mesmo. O outro não existe. Na verdade, o outro é só para... Pobre do ouvido do outro. Então, quantas pessoas em casa conhecem pessoas assim? Ou seja, não é um diálogo, é um monólogo. O indivíduo está falando consigo, tá? Simplesmente num devaneio. É como se estivesse num palco fazendo um monólogo para uma apresentação. Onde a plateia está no escuro e ele iluminado, ele se enxergando e falando com ele mesmo o tempo todo. Então, isso é um sintoma, isso é uma dificuldade. Está dentro desse quadro todo que nós estamos falando, de pessoas que têm muita dificuldade de estabelecerem vínculos, escutarem, falarem, se perceberem, se lerem, e assim sucessivamente. Sim, eu acho que esse comportamento do falar, Newton, tu te expõe muito, né? Quando tu fala, tu te expõe. Né? Isso aí, eu acho que te expõe para ti mesmo, né? O policiamento é muito grande, interno, né? De uma maneira ou de outra. Se eu for trabalhar aqui, eu tenho que me policiar. Né? É evidente que eu tenho que me policiar para não errar um termo de português, por exemplo. Né? E aí, muitas vezes a gente erra. E erra igual. Erros grosseiros, primários, muitas vezes. E faz parte. Vamos fazer um intervalo comercial e já voltamos aqui no programa Insight.